Vamos para a palavra de hoje. Lembrando, irmãos, que quinta-feira geralmente é um culto mais de fundamentação pastoral. Nós estamos revendo, revisando alguns assuntos. Nessa última quarta-feira, aqui num café com os homens, na Casa Aberta. A igreja, ela conhece muito, tem um nível mais profundo do saber, do conhecer. Mas geralmente as pessoas, a igreja no geral, nós tropeçamos naquilo que é simples e básico. Você pode observar que geralmente a problemática não está relacionada a um assunto tão difícil de entender, mas geralmente é um assunto fácil e nós estamos errando. E hoje eu quero fazer com vocês algo bem simples, bem de um coração pastoral, para mostrar para vocês um pouco também conforme eu entendo, a forma como eu me organizo dentro de uma leitura bíblica. E eu quero compartilhar um pouco com vocês sobre isso, para a gente se organizar e ter até mesmo uma ótica diferente na nossa leitura. Que não seja apenas uma leitura, uma página virada, mas que você possa ter um olhar mais profundo e não só saber, mas ter a capacidade de desenvolver o que você acabou de ler ou acabou de ouvir. Amém, irmãos? A palavra de Deus, ela só vai ter efeito na sua vida se você praticá-la, se você trazer para a existência prática. Senão vai ficar somente na sua leitura, no seu saber, e você vai ser alguém que sabe muito e vive pouco, pratica pouco, e consequentemente você vai ter diversos problemas aí. E eu gosto sempre de ressaltar que Deus não se esqueceu de nenhum ponto. Tudo que nós precisamos, no que diz respeito à nossa vida, Deus já deixou escrito no manual dele. Amém, irmãos? Já está escrito. Então eu preciso agora buscar, examinar, compreender. E nós vamos fazer algo bem assim, uma conversa pastoral. Eu quero compartilhar um pouco a forma como eu visualizo. De repente vai te ajudar até na sua leitura diária, a sua forma de estudar a palavra de Deus. Vamos ler um texto. Nós vamos trabalhar em cima de um texto hoje. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 5, do versículo 6 ao 11. Primeira Pedro, capítulo 5, versículo 6 ao 11. Colocou aqui? Amém, gente? Diz assim: portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus, e no tempo certo Ele os exaltará. Entregue-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembre-se de que seus irmãos em Cristo em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá e os colocará sobre um firme alicerce. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Vamos orar? Ore por mim, ore por você também. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado, pois o Senhor tem sido leal, fiel conosco, pois tu és um Deus fiel, tu és um Deus bondoso. Nós estamos aqui diante do Senhor e pedimos a direção que vem de ti. Nos conceda graça, entendimento e sabedoria para que possamos entender
a profundidade da tua vontade nesses dias. Amém. Vamos lá. Irmãos, alguém pode apenas ler isso, virar a página. Alguém pode apenas ler esse texto e ser um texto que agora eu acabei de estudar. Alguém pode ouvir alguém citar esse texto em uma pregação e você ir embora para casa até feliz pela riqueza do texto, e você na segunda-feira mesmo você já se esqueceu. Você pode ler o texto e viver após isso como se não tivesse nunca na vida ouvido falar desse texto. A importância de você ter um olhar mais profundo na palavra de Deus é tão sério, porque isso pode realmente transformar, alterar literalmente o curso da sua vida, da sua família e garantir o seu futuro. Vamos lá, eu quero que vocês percebam algo e nós vamos fazer como se uma dinâmica aqui. Quando eu citar um ponto aqui, eu quero que quando você ler ou eu citar, você entenda se a Bíblia está falando de Deus ou de você. Quem precisa fazer? Então, quando eu perguntar quem precisa fazer, você vai dizer o quê? Eu preciso fazer. Quando eu perguntar quem faz isso, você vai dizer ele faz. Assim nós vamos separar em um único texto responsabilidades. Ok até aqui? Não é um ensino de terça-feira, tá? Porque eu não sou muito bom para ensinar, porque se eu começo a ensinar, eu começo a pregar e vira uma mistura. Então eu quero aqui tentar me policiar para ser algo bem acessível para você. Então vamos lá. Primeiro ponto, humilhem-se sob o grande poder de Deus. Quem precisa se humilhar? Eu preciso me humilhar. Essa humilhação, ela é importante, seja a humilhação, a submissão, quando você sujeita a sua vida a Deus, ou seja, eu reconheço que Ele é maior, mais poderoso, eu por si só não consigo, eu me humilho diante da presença, diante do poder daquele que é maior do que eu. Eu me submeto ao senhorio dele, a influência do poder de Deus, ou seja, Deus tem poder e Deus tem interesse que você viva debaixo da influência do poder dele. O poder de Deus é algo que pode realmente trazer proteção para a sua vida, e o poder de Deus te leva a um lugar de governo e autoridade. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Então, nós entendemos que há um poder de Deus liberado para nós. Amém, irmãos? No mundo espiritual, não adianta você ser belo, alto, forte, não adianta se você é maromba ou não. Isso não resolve no mundo espiritual. Não importa se você tem dinheiro, o que resolve é alguém que entendeu o poder de Deus e usa o poder de Deus para lutar. Se não houver poder de Deus sobre a sua vida, se você não se submete ao senhorio, à influência, ao grande poder de Deus, você está, obviamente, desprotegido. Então, quando nós falamos de você entrar num nível de humilhação em Deus, de busca, de orações, consagrações, não significa uma performance cristã, mas é através disso, através dessa vida em humilhação diante do Senhor, reconhecendo que Ele é maior, que você passa a extrair de Deus poder. Uma das coisas que Deus geralmente traz, não é a pauta nem a mensagem, talvez em outra ocasião eu possa falar um pouco mais sobre isso. Uma das coisas que gera em nós poder é a pressão. Você está debaixo de muita pressão e você se submete ao senhorio de Cristo. Essa pressão momentânea, ela vai desencadear um efeito de poder na sua vida. Então, geralmente na sua fraqueza, lembra do espinho da carne de Paulo? Que ele orou para que Deus removesse aquele espinho. Deus falou assim: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então Paulo entendeu que enquanto ele estava fraco, na verdade ele estava por causa do quê? Do poder de Deus que habitava na vida dele.
Amém até aqui, irmãos? Então, se eu fosse você, meu querido, entre nesse lugar. Se humilhe na presença dele. Outra coisa importante você entender: o poder é de quem? O poder é dele. Deus tem poder. Irmãos, não pode ser mais vazio para você o fato de quando você ouvir, seja por uma pregação, por uma leitura, quando o texto diz: Deus é contigo. Ou seja, não é um ser qualquer. Nós estamos falando do ser que detém todo o poder. Deus, ele é o Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Ele é onipotente, ou seja, ele detém todo o poder. Ninguém, nem na terra, embaixo da terra, tem maior poder do que o próprio Deus, que é o Pai. Então, é um Deus todo-poderoso, repleto de poder, que quer fornecer poder, dizendo para você: não temas, porque eu estou contigo. Isso para você já seria mais do que o suficiente para você já levantar sua cabeça e ter esperança para prosseguir, porque o poder provém de Deus. No tempo certo, o tempo aqui é de quem? Ao seu tempo. Quando você se submete, o tempo já não é seu. Ele não vai fazer no seu tempo, nem no seu minuto, nem na sua hora, nem na sua semana, nem na sua data. Ele vai fazer ao tempo dele. Aí você vai entendendo: eu estou me humilhando, e ele chega tipo assim: existe uma exaltação lá frente, mas antes da exaltação existe um tempo. Esse tempo pode ser um dia, esse tempo pode ser uma semana, 2 semanas, esse tempo pode ser um ano, esse tempo pode ser 10 anos, esse tempo pode ser 40 anos. Caleb esperou 45 anos pela promessa, e ele diz: eu estou em pleno vigor, estou pronto para ir para a guerra. Deus me prometeu lá atrás, e eu estou firme e forte, porque Ele me conservou em vida, e eu quero tomar posse daquilo que foi prometido. A questão é: por quanto tempo você suporta, quanto tempo você aguenta esperando pelo tempo dele. Aqui, irmãos, é onde o negócio estreita. Aqui é onde muitas pessoas falam assim: não, obrigado, está demorando demais, eu vou dar um jeito. Aí você sai do caminho que é Cristo e pega um atalho que é escuro, é arriscado, é perigoso e te leva geralmente à queda, porque você se precipitou. E a Bíblia diz que peca quem é precipitado. Todo precipitado, ele vai ter consequências graves, porque ele se precipita. Ele não espera a resposta, nem confirmação, nem nada. Ele acha que está demorando demais. Talvez o que você está passando, você está achando que está demorando demais Deus fazer. Mas Deus tem um tempo certo. Deus, quando foi exaltar Josué, ele falou sobre o tempo. Hoje eu vou te exaltar. Então Deus tem um tempo dele, a hora dele. Se não chegou, é porque talvez você não está pronto. Se ele não fez ainda, porque ele tem o poder de fazer a hora que ele quiser, sim ou não, irmãos? Se ele quisesse fazer, ele já tinha feito. Então a questão não é porque Deus não fez, é se eu estou pronto para ele fazer agora. Se eu estou dentro da medida para suportar aquilo que ele prometeu. Amém, irmãos? Talvez Deus quer realmente dar uma pessoa especial, mas agora você não está pronto. Talvez Deus deseja te dar recursos financeiros, mas talvez agora você não esteja pronto. Talvez Deus quer te arrancar realmente desse lugar de sofrimento, mas Ele sabe, se Ele te tirar agora, você se desvia de novo. O tempo é de quem? A exaltação, Ele os exaltará, é de quem? A exaltação é dele. Uma coisa é você se formar, ou ter uma empresa e se considerar alguém bem sucedido nesse segmento, ok. Uma coisa é alguém se autopromover em algo.
Tem gente que se promove até no ministério. Ele se consagra, ele se unge, ele se acha o cara importante para fazer e ele se promove. A pior coisa, o Luiz Hermínio fala muito sobre isso, a pior coisa é alguém sendo promovido em algo que Deus não estabeleceu ele para fazer. Mas ele se promove. Coisa boa é quando Deus exalta não coisas, mas Deus exalta você. Deus exalta o seu nome. Ele te traz governo, nobreza, e as pessoas vão olhar e vão dizer: quem diria? Não tem a ver mais com as suas posses, tem a ver com o ser humano, com a pessoa que você agora se tornou. Deus te exalta, as pessoas vão ver um brilho, uma graça, um ser humano totalmente transformado e exaltado por Deus. Hoje, Josué, eu vou te exaltar perante todo Israel. O que Deus está fazendo? Eu vou mostrar para todo mundo que eu estou com você. Assim como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo e eu vou te exaltar. E quando Deus quer exaltar alguém, Deus não trabalha com a logística da política, Deus não trabalha com o mercado financeiro, Deus não se importa com a economia do país. Deus simplesmente fere a lógica para exaltar você. Então não importa se a concorrência está do seu lado, não importa se tem muita gente fazendo, quando Deus decide exaltar, não tem para ninguém, irmãos. Ele exalta, Ele faz, Ele coloca aonde Ele quiser colocar. Lembra de José do Egito? Em um momento o cara está na prisão, esquecido lá. Em um outro momento, as vestes são trocadas, o anel é colocado no dedo, em um lugar de governo e autoridade, e o próprio faraó reconheceu: porventura acharíamos um homem que tem esse espírito, essa capacidade? Não se tratava de uma capacidade que José aprendeu na escola, porque o processo dele foi bem novo, mas se tratava de um Deus que estava honrando um cara que decidiu se humilhar na presença dele, e no tempo certo Deus tira ele da prisão e coloca ele como governador, porque é assim que Deus faz. Então, se Deus quer exaltar você, e se você estiver nesse lugar do tempo, no lugar da humilhação, Ele decide te exaltar e ponto final. Não precisa discutir, não precisa brigar, não precisa manipular, não precisa passar ninguém para trás, não precisa ser arrogante, simplesmente esteja neste lugar, porque Ele faz acontecer, e ponto final. Amém, irmãos? Entregue-lhe todas as suas ansiedades. Quem tem que entregar a ansiedade? É importante. Entregue a sua ansiedade. Irmãos, é normal alguém estar ansioso. Faz parte do curso humano. É importante, aqui não é a pauta também da mensagem, é importante você entender que você, como ser humano, essas coisas vão passar, vão circular dentro de você, na sua história. Tipo, tristeza, aflição, um dia angustiado, um dia que eu não estou legal, um dia de lágrimas, o choro vem, dura a noite inteira. São coisas que você vai passando. A ansiedade vem, o medo vem, as preocupações vêm. A questão não são essas coisas que vão bater a sua porta e chegar para você. A questão é onde você deposita a sua esperança e fé. Eu estou ansioso, mas eu me entrego a Ele, eu me lanço nele. Eu estou preocupado, mas eu me lanço nele, porque eu quero fazer e cumprir com o reino dele, crendo que as demais coisas Ele é fiel para acrescentar. Eu estou ansioso pela fase, pelo momento, mas eu me lanço nele pela fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Então eu não estou vendo, mas eu creio. Ainda não chegou, mas eu espero.
porque eu sei que mais cedo ou mais tarde Ele vai se levantar para me abençoar nesse lugar. Essa fase vai passar. Amém, irmãos? Se você pudesse aqui escrever, você se lembra quantas vezes você já chorou na vida até agora? A gente já nasce chorando, a gente não nasce rindo. Imagine se você fosse pontuar todas as vezes que você já chorou. E tem muitas lágrimas para derramar ainda, irmãos. Quem aqui está imune de amanhã ou depois ter mais uma fase? A gente acaba de resolver o problema dos filhos, você pensa, agora vai casar, vai... Aí vem os netos, aí a saga continua. Né, Pedro? Quem aqui já é avô, tem netinho? É, não é, irmão? Você já entrega os filhos agora, vai viver a vida, de repente, olha o netinho. Você fica preocupado com o neto, se o neto passa mal lá na casa, e aí, já deu remédio, minha filha? Já? Como é que tá? A saga continua. A questão é, isso vai bater, irmãos, a ansiedade ela vai vir forte dentro de você, mas eu lanço nele. Eu decido lançar a minha vida, a minha ansiedade nele, porque eu já estou em um lugar de humilhação, eu já estou no tempo dele, e agora, por mais que o cenário esteja terrível, esteja feio, estou ansioso, mas eu me lanço aos pés dele, entendendo que ele governa, que ele cuida. Essa ansiedade ela vai passar. Amém, irmãos, até aqui? Então não é me lançar para Deus resolver, independentemente se Ele resolver agora ou não, eu estou com Ele e pronto. Quantas vezes eu fui orar e eu não tinha nenhuma palavra para falar. Eu chegava no meu quarto e dizia assim, eu estou aqui. Eu deitava no meu chão, ligava um som e ficava ali boas horas, chorando, sem nada para dizer. Quantas vezes eu passei noites ansioso, com o coração na sala, saindo pela boca, é terrível, porque você tenta desligar a mente, não para, é um troço doido. Sim ou não, irmãos? Quem já passou por isso sabe. Você tenta concentrar para não pensar e aquele negócio fica te perturbando e a mente não para. E quando isso veio intensamente na minha vida, eu ia para a sala, deixava todo mundo dormindo, e eu dizia, Deus, o Senhor sabe que a minha alma está agitada, eu estou aflito, eu estou ansioso, eu estou preocupado, mas eu estou aqui lançando tudo isso aos teus pés, crendo que eu vou viver e isso vai passar. E passou. Você consegue dizer para alguém que está perto de você, tipo assim, vai passar. Fique tranquilo que vai passar. Irmãos, vai passar. Isso não vai te matar. Talvez tem coisa que você está morrendo de medo, nem vai acontecer. E se acontecer, você já está nesse lugar em Deus. Ele já é o Senhor da sua vida. Ele já é o Senhor da sua vida. Se humilhar e ir para esse lugar, é tipo assim, eu estou dessa forma, mas eu estou lá. Ele é o Senhor, Ele governa. Ele cuida de vocês. Quem cuida? Pronto. Agora deixa eu te perguntar, o cuidar de Deus para você é pouco? Agora, nós piramos a cabeça, porque nós aceitamos e queremos o cuidado de Deus, só que o cuidado de Deus não vem do nosso jeito, nem da forma que nós pensamos. Às vezes, o cuidar de Deus com você agora é manter essa porta fechada. Talvez agora você não entende a dor, mas é o cuidar de Deus mediante a dor. Porque enquanto você está na dor, você está aqui. Talvez se você estivesse bombando na vida, você não estaria aqui. Sim ou não, irmão? Se Deus já tivesse resolvido muita coisa para a sua vida, sei não, hein? Nesse dia chuvoso. Quem poderia dizer que Jó, perdendo os seus filhos, perdendo os seus bens, perdendo tudo,
E ainda assim vem a questão da enfermidade. Jó perdeu tudo, estava lá na cinza, se coçando com um caco de telha. Alguém pode dizer assim, mas como que Deus está cuidando de deixar um cara que estava próspero com seus filhos? Ele perdeu 10 filhos num dia só. Ele perdeu seus servos, ele perdeu tudo, e o cara está lá. A Bíblia fala que os parentes fugiram, saíram de perto, os amigos foram embora, os que chegaram criticaram. Aí eu te pergunto, como que Deus pode estar cuidando dessa forma? Porque a nossa revolta é quando você entende que Deus não está cuidando talvez como Ele deveria cuidar de você. A nossa oração geralmente ela é cessada por causa de um coração que já entrou num nível de revolta. Por que o Senhor permitiu? Acho que você já ouviu essa frase de muitas pessoas, essa indagação. Por que Deus permite? Nós precisamos compreendermos a nossa responsabilidade. Se você pegar a BR agora para viajar, a faixa que diz que você pode ultrapassar, é uma coisa, quando você passa naquela faixa que não pode, a fatura é sua. Deus está dizendo, enquanto você trilha aqui no meu caminho, na obediência, dentro do meu modelo, eu te trago proteção e cuidado, mas se você ultrapassar isso aqui, a fatura vem para você. Porque isto eu não posso fazer por você. Mas é você que precisa agora entender que eu cuido de você. Eu preciso estar aqui nessa noite tendo um entendimento que só estou por causa da extensão da graça, que é um favor imerecido, da misericórdia e do amor incondicional desse Deus. Mesmo sabendo que você ultrapassa a faixa, chora pelas consequências, Deus vai lá, te perdoa e te convida novamente, dizendo assim, volte para os meus cuidados, até que você esteja pronto. Você sabia que Deus deu em dobro para Jó, só depois que Jó reconheceu o quanto ele era tolo e orgulhoso? Você acha que Deus, no livro de Jó, deixou um capítulo inteiro escrito falando sobre orgulho à toa? O cuidado de Deus com Jó não consistia nos bens que ele tinha, mas o cuidado de Deus com Jó eu vou arrancar o orgulho que você carrega de ser tão certo. Porque tem crente na igreja que pelo fato dele cumprir as regras, colocar a roupagem, a Bíblia, não perder um culto, ele acha que agora ele é santo demais, certo demais, e esse certo demais se torna um orgulho dentro dele. Se tem uma coisa que envolve o cuidado de Deus para com você, é libertar você de você mesmo, é arrancar o orgulho que você carrega. Então, de repente, o cuidado de Deus é processar você em estágios que Ele vai esmagar você por dentro. Não gosta de depender de ninguém, Ele te coloca nesse lugar, onde você precisa depender de alguém. Não gosta de receber ajuda, Ele vai te colocar num lugar que você vai ter que receber ajuda. Isso entra no cuidado dele. O cuidado de Deus fere a lógica, você não compreende, não entende, mas se você permanecer fiel, entendendo que Ele está cuidando, isso vai acabar bem. Porque Jó passou um estágio, perdeu, e Deus lá na frente deu tudo em dobro. Porque é assim que Deus decide trabalhar e fazer em nós. Você pode perceber, nós choramos aqui, mas há uma promessa que um dia nós não vamos chorar mais. Nós estamos nessa terra por um período, mas existe uma promessa de uma vida eterna que se estende para a vida inteira, é eterno. A promessa de Deus, no plano original, sempre foi oferecer algo de valor, algo nobre, rico e expansivo, glorioso para os seus filhos. Então Deus coloca o homem no jardim, depois Ele oferece uma terra boa, que manda leite e mel, e depois Ele te oferece uma vida eterna com Ele. O problema é que você sai do cuidado de Deus e você começa a fazer do seu jeito.
Você disse, não, deixa eu fazer e cuidar da minha vida. Vida leva eu. E aí você vai vivendo do seu jeito. Eu te aconselho nessa noite a você se render, dizendo assim, Deus, cuida realmente, eu estou me entregando aos teus cuidados. Ainda que eu não entenda, ainda que eu não compreenda, ainda que eu não enxergue, eu prefiro acreditar que o Senhor está cuidando de todas as coisas. O Senhor está controlando e governando todas as coisas. Amém, irmãos? Então Deus, Ele cuida. Ele é Pai. Vamos lá. Tranquilo até aqui, gente? Estejam atentos. Quem precisa estar atento? Tomem cuidado. Quem precisa tomar cuidado? Por que Deus está dizendo que você precisa estar atento e que você também precisa ter cuidado? Porque existe um inimigo maior, o diabo, rodeando a sua vida, procurando alguém que ele possa realmente tragar. Então, a parte de ficar atento é de quem? Ela é minha. A parte de tomar cuidado, ela é de quem? Ela é nossa. Porque existe algo sério circulando ao nosso derredor. Mas se você não compreender essa dimensão do coração de Deus aqui, porque o efeito é, Deus sabe que você vai sofrer, Deus sabe que você vai estar ansioso, Deus sabe de todas essas coisas, e Ele sabe que no caminho o adversário vai rondar você, vai circular, procurando de que forma e de qual maneira ele pode detonar com a sua vida. Aí eu te faço uma pergunta, irmãos, é sábio ou não permanecer na presença de Deus, debaixo do poder de Deus, humilhando e se entregando, vivendo neste lugar? Ou você acha que é confiável fazer do seu modo, do seu jeito, sem poder, sem nada, desprovido, não lê, não examina, não ora, não consagra, não jejuma? É muito arriscado, eis a explicativa de que muitas pessoas estão vivendo lascados. Mas nessa noite Deus está dizendo assim, a partir de agora, você está atento, você está tomando cuidado, porque quando você perceber que o teu adversário se levantou, você está prontinho para oferecer a ele uma resistência. Seria mais fácil para a gente se ele aparecesse de chifres, dizendo assim, meu filho, eu vim aqui te atentar essa noite. Seria mais fácil. Ele trabalha aqui, está passando um momento difícil, ele vai bombardear a sua mente. Está passando um momento difícil, ele vai colocar alguém perto de você para influenciar na sua decisão. Está com uma crise no casamento, uma coleguinha vai começar a usar a boquinha. Agressiamos, bora para a festa, bora viver. Bora, cara, você está aí solteiro, negócio de igreja. Você é novo, você vai gastar a sua vida agora tão novo na igreja, orando. E aí você vai, aí os pratos vêm, aí aparece uma mulher bonita, um rapaz maromba, e você vai enfiando a sua vida aí essa pessoa entra na sua vida, passa um período, aí você descobre que é um baita traíra, desleal, te deixa na lona de novo. Aí você está lá no seu quarto chorando, ouvindo Bruno e Marrone, chorando as suas mágoas, perguntando por que Deus não cuidou. Você que entrou aí, você saiu do lugar de proteção e entrou num lugar que não deveria. Estão me entendendo até aqui, irmãos? Porque você está cercado de pessoas que estão influenciando você. Eu te aconselho a você fazer um filtro das suas amizades. As minhas amizades, elas me promovem para que lugar? As minhas amizades me aproximam
me aproxima de Deus, me impulsiona para viver uma vida digna, correta? Ou você está na roda dos zombadores, daquele que conta piada? Ou você está na roda das mulheres que estão na fofoca, contando a vida de todo mundo, falando de todo mundo? Aonde você está? Quem fala o teu coração? Qual é a voz que você ouve? Você já está discernindo, apurando isso, tipo assim, eu conheço essa voz. Irmãos, isso é sério. É assim que o mundo espiritual funciona. E quando o Espírito de Deus fala ao nosso espírito, é quando você está quase fazendo uma besteira, ele chega e fala lá no seu íntimo, não faça. Você, opa, senti alguma coisa aqui, eu acho que não é o tempo, não é o momento, eu estou fora. Estou fora. Vale a pena você entrar neste lugar, porque Cristo está oferecendo isso para você, de você ser alguém sábio, inteligente, e sobretudo contar com uma sabedoria que vem do alto. E não somente isso, ter discernimento, para discernir o que é mal e o que é ruim, discernir quem é realmente verdadeiro e quem é mentiroso. Você não pode mais ser essa pessoa desprovida, voada, aberta, uma vida aberta para todo mundo. Você precisa estar o quê? Atento. Você precisa vigiar, tomar cuidado. Eu não tenho tempo aqui, poderia estender essa conversa, você iria achar que é um culto de batalha espiritual. Mas eu te aconselho a você sair daqui pensando, sabendo que o mundo espiritual é sério. Existe um ser que te observa, que te estuda, te examina, e ele não dorme, não descansa, e ele fica o tempo todo procurando brechas para detonar com a sua vida. Se você tem a consciência que você acredita em Cristo, quem tentou Jesus? Quem tentou Jesus, irmão? Então esse assunto não pode te gerar mais medo. O sangue de Jesus tem poder, estou todo arrupiado. A porta vai bater lá e você vai, nem vou beber água à noite. Já tive casos de irmãos na igreja, falaram assim, pastor, eu comecei a orar pelas madrugadas, mas a porta fez um barulho lá e o sangue de Jesus tem poder e já foi dormir de novo. Você ri, isso é sério. Já fomos para um monte, quem que já foi orar em monte, assim, aquela turma, em monte e tal. Nós fizemos uma roda, os irmãos jejuando a semana inteira, orando, buscando. Aí lá no monte, todo mundo assim, abraçado. Aí cada um tinha uma oportunidade de orar. Aí teve um que estava do meu lado, um cara altão, fortão, Maxwell. Ele pegou, abraçou sim todo mundo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que o Senhor venha abençoar. E aquela oração linda, perfeita, fervorosa. Aí alguém foi e triscou no pé dele. Ele, o sangue de Jesus tem poder, misericórdia. A oração do cara mudou na hora, velho. Irmãos, é sério. Você não precisa, você não pode, você não deve ter mais medo do seu adversário. Isso morre agora. Porque maior é aquilo que está dentro de nós do que aquilo que está no mundo. Você tem governo, você tem autoridade, você foi marcado, você foi selado, você foi remido. Você está debaixo dos cuidados de Deus agora. Você não é bastardo, você não é órfão. Você é filho de Deus agora. Ele te chamou para esse lugar. Ele é o teu escudo, Ele é o teu esconderijo. Ele é a tua fortaleza agora. É o lugar para onde eu vou. Eu estou com problemas, eu vou para Ele. O inferno se levantou, eu vou para Ele. E fico lá, dizendo, olha... Já viu aquelas crianças que quando alguém ameaça, ele vai, eu vou contar para meu pai, né? Assim. Então se alguém mexer com você, digo mesmo, cara, eu vou contar para ele. Vou contar para ele o jeito que você está conversando comigo, viu, rapaz? Vou contar para ele.
Amém, irmãos? Acho que você está percebendo que não é só um texto, né? Permaneçam firmes contra ele. Quem que precisa permanecer firme? Sejam fortes na fé. Quem que tem que ser forte na fé? Quem é o autor e consumador da nossa fé? Então, ele sabe que você precisa se manter forte na fé. E ele vem e desenvolve por meio da sua palavra, por meio da sua ação, por meio do teu querer, te dá fé para você usar. Questão de fé não é a questão que o Pedro tem uma maior e você tem uma menor. A questão de fé, creio eu, é a forma que você usa. Talvez alguém usa mais do que você, e você tem, mas não usa. Amém, irmãos? Você precisa usar aquilo que já está dentro de você. Existe uma fé que está aí dentro de você que você pode usar. E eu preciso me manter firme. Se tem uma coisa que nós oferecemos como resistência para o diabo, é justamente você se permanecer forte na fé. Eu vou resistir na fé. Lembre-se que seus irmãos em Cristo em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Quem que tem que se lembrar aqui, irmãos? Você precisa se lembrar que seus irmãos estão passando pelos mesmos sofrimentos. Diga para quem está perto de você, bem forte, assim, bem olhando para a cara dele. Diga para ele assim: você não é a última Coca-Cola do deserto. Tem gente que está sofrendo 3 vezes mais do que você. Porque tem gente vivendo como se ele fosse o único a passar por aquilo. É inédito. Ninguém, nem na Bíblia, nem Jó. Talvez ele vai dizer assim: eu vou ensinar Jó a sofrer. Porque ele acha que ele é o único que está sofrendo. Não, lembre. Precisa se lembrar. Tem gente sofrendo mais do que você. Tem gente agora no hospital, lutando pela vida, dizendo assim: Deus, dá-me vida. E você quer desistir da sua. Tem gente que daria o dinheiro que tem para dar alguns passos só para ter experiência de saber como é andar. Você anda. Tem gente que queria ver as cores da vida, a cor da sua roupa, mas ele nasceu cego. Ele não consegue enxergar, ele não tem essa experiência. O menino que você reclama na sua casa, dizendo: está gostoso, menino atentado, meu Deus. Tem gente que está chorando, dizendo: Deus, dai-me um filho. Eu quero essa dádiva, eu quero essa bênção. Estão comigo aqui, irmãos? Então eu estou cancelando as tuas murmurações e reclamações por aquilo que você está passando. Eu quero te levar a um lugar de gratidão, pois esta é a vontade de Deus para nós. Sou grato pela vida, sou grato por minha existência, sou grato porque ainda eu não morri, sou grato porque eu posso recomeçar, sou grato porque Ele está comigo. Amém, irmãos? Então eu lembro que tem gente sofrendo mais do que eu. Você poderia ser aquela criança passando fome na África. Você poderia ser aquela criança que nasceu naquela tribo, se lavando e se banhando na urina de vaca. Você poderia ser qualquer outra pessoa, porque ninguém escolhe o lugar que nasce. Você não escolheu o pai, não escolheu a casa, não escolheu a família. Ninguém escolhe o lugar que nasce, mas você nasceu, porque Ele decidiu isso primeiramente na eternidade para te dar a vida. Ele morreu por ela, para você viver uma vida realmente abundante. Vamos viver, irmãos? Eu estou nessa cidade declarando, profetizando vida.
Nós vamos ecoar para essa cidade, a vida. Você vai encontrar pessoas, eu estou passando um momento difícil, eu sei, eu estou ansioso, eu sei, mas existe um Deus, existe um lugar, existe um caminho que eu conheci, e eu vou te conduzir para esse mesmo lugar. E você vai começar a salvar e abençoar pessoas que estão sofrendo assim como você. Vamos lá, irmãos, eu estou já terminando aqui. Deus em toda a sua graça, a graça é de quem? Os chamou. Quem chamou? Para participarem de sua glória. Quem vai participar? Participar da glória de quem? Então é um convite de Deus para você participar da glória dele. É ele te convidando para fazer parte do plano original. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, quem que vai sofrer por um pouco de tempo? Então diga para alguém que está do seu lado, diga para ele assim: você vai sofrer, meu querido, mas é por um pouco de tempo, não é eterno, tá? Nenhum sofrimento é eterno, existe só um que vai acontecer na eternidade. Se eu fosse você, não iria para lá. Esse é fria. Existe um sofrimento que vai ser eterno. É quando a pessoa for condenada para aquele lugarzinho lá. Mas aqui, os sofrimentos são passageiros. Por um pouco de tempo é necessário que você sofra. E qual é a recompensa, o resultado desse sofrimento por um breve tempo? Ele os restaurará. Quem vai restaurar? Os sustentará. Quem vai te sustentar? E os fortalecerá. Quem vai te fortalecer? E os colocará. Quem vai te colocar? Sobre um alicerce firme, um firme alicerce. Onde você aqui neste lugar, depois de todo esse processo, você se torna, e isto é biblicamente possível, alguém inabalável. Ninguém rouba mais a minha paz, ninguém rouba mais a minha alegria, ninguém me tira do sério, ninguém consegue me ferir, porque eu já morri, estou em Cristo. Se bater em mim, bate nele, se mexer comigo, mexe com ele. Ele me restaurou, ele me sustenta, ele me deu firmeza para resistir firme. Ou seja, esse lugar é um lugar de gente resolvida. Estou resolvido, não sou mais carente, não preciso me relacionar pela carência, não preciso ficar importunando as minhas amigas no telefone porque alguém não curtiu e não mandou mensagem. Você está num poço de carência. Nesse lugar, aqui você é completo, você é pleno. Oh glória! Neste lugar aqui, irmãos, é totalmente diferente. Você é sustentado. Quem te sustenta? Ele me sustenta, ele me protege, ele me guarda, ele me guia, ele me exalta, ele me conduz, ele cuida de todas as coisas, e ele me deu firmeza. Sou resolvido. Eu não dependo mais de coisas para ser feliz, eu dependo só dele para ser completo. Amém, irmãos? Então não importa mais a cidade, não importa mais o lugar, não importa mais a igreja. Triste seria se você depender só de um bom pregador para você sair alegre. Triste seria se alguém cantasse uma bela música para você ser alegre. Neste lugar aqui, irmãos, aqui a gente vai orar. É um lugar tão profundo em Deus, que é o que explica Paulo, Pedro, os apóstolos, que eles sofriam, eles apanhavam. Quem aqui em sã consciência poderia dizer sobre o cuidado de Deus? Ele chama um apóstolo, esse apóstolo começa a pregar o evangelho, e por pregar o evangelho, esse cara é fustigado com varas, ele é humilhado, ele apanha, ele é perseguido, ele corre perigos, as costas são rasgadas de tanto apanhar, são presos, e mesmo assim o cara consegue ser alegre, ser pleno, e ninguém conseguia tirar a convicção e a certeza. Que lugar é esse?
é neste lugar que eu lhe apresentei. Para a gente fechar, eu marquei aqui a gente vai orar. Sua parte, se humilhar, entregar a ansiedade, estar atento, tomar cuidado, permanecer firme, ser forte na fé, lembrar dos seus irmãos e suportar o período de sofrimento. A parte dele é o poder de Deus, o tempo certo, a exaltação, o cuidado, em toda a sua graça, a graça é dele. Ele te convida a participar, ele restaura, ele sustenta, ele fortalece e ele te coloca aonde ele quiser. Ponto final. Amém e amém. É assim que o pastor de vocês enxerga a Bíblia. É assim que eu leio, é assim que eu me rendo, é assim que eu me deleito, entendendo isso aqui sou eu, Senhor. Eu ainda não consigo, mas eu vou conseguir. Senhor, o que o Senhor pede aqui para mim agora, talvez seja difícil demais para me suportar, mas eu creio na sua palavra. Haverá um tempo na sua vida que vai sobrar só você e a palavra, só você e ele. E aqui, irmãos, é a sua decisão maior, com quem você fica. Se você vai permanecer só por um tempo, ou se você vai permanecer por toda a sua vida. Aqui é um lugar onde você decide suportar todas as coisas, todo esse sofrimento por amor a Ele. Aqui é um lugar que você não pode mais tirar a sua vida, não pode mais reclamar da sua vida, porque você já se entregou para Ele. É onde você realmente conhece a plenitude, o amor dele. Eu conheci a Deus, as minhas maiores experiências que eu tenho até hoje em Deus, foi justamente num período intenso, profundo, de sofrimento e de muitas lágrimas. Foi quando eu enxerguei a bondade, a lealdade e a misericórdia e a presença de Deus. Então hoje eu apresentei para vocês que talvez muitas pessoas podem ler um texto e virar a página. Alguém pode ler um texto e se esquecer dele. Mas eu provei para vocês hoje que através de um texto, isso aqui pode mudar literalmente, profundamente a sua vida, se você decidir crer. A minha pergunta é: você realmente quer estar neste lugar, debaixo desta humilhação? Senhor, eu me submeto a me humilhar. Senhor, eu me submeto a abrir mão do meu orgulho, da minha arrogância. Vou levantar minha cabeça, vou encarar a verdade acerca da minha vida. Vou reconhecer que eu sou falho, sou pecador, eu preciso melhorar, eu preciso mudar. Então eu me humilho diante do Senhor. Senhor, eu estou ansioso, o Senhor sabe como que está agitado, mas eu decido me lançar nesse lugar. Eu entrego isso para o Senhor. Hoje nós podemos fazer aqui, encerrar esse culto dessa forma, se você quiser. Em algum ponto que eu citei, é um lugar que você precisa entrar e acessar. E se você realmente quer, irmão, vir aqui à frente e falar assim: eu quero estar nesse lugar, eu quero me humilhar, eu quero me render, eu quero me submeter aos cuidados. Porque se você fizer isso, é uma resposta que você dá, seja aqui ou seja onde você está. É uma resposta que você dá para Deus. Não importa mais o que vai acontecer, eu estou contigo. Amém, irmãos? Eu tomei essa decisão na minha vida. O Arley que vocês veem aqui quinta-feira, domingo, pregando para vocês, esse Arley já morreu há muitos anos. Não mais vivo eu, mas ele vive através de mim. Quando você diz: nossa, como o Senhor abençoou minha vida, não fui eu. Ele, através de mim, abençoou você, falou com você através desse ser humano falho, frágil. Então eu quero que você nessa noite permita que Deus realmente cuide de você, governe a sua vida. A sua leitura nunca mais será a mesma. O seu medo vai embora. Sua ansiedade vai voltar para o lugar certo. Porque agora você está no lugar certo. Amém, irmãos? Vamos orar. Você consegue se colocar sobre os teus pés? Quando eu citei
a sua parte de se humilhar, de se entregar, de estar atento, tomar cuidado, de permanecer firme, ser forte na fé, lembrar dos seus irmãos e suportar o sofrimento, essa é a sua parte, irmão. Deus não vai fazer isso por você. Esse cara é você, esse cara sou eu. Então eu quero deixar o convite aberto. Nesses minutos nós temos alguns minutos